Bom, então, sem enrolação, o objetivo do vídeo de hoje vai ser uma gameplay explicativa sobre Angela na rotação, né, claro. E esse vídeo vai ser mais recomendado para iniciantes, até porque eu mesmo não me considero muito bom no jogo, não jogo há tanto tempo. Mas para quem tá começando agora, às vezes pode ser bom, né, ter um certo conhecimento básico. E eu vou tentar passar esse conhecimento nesse vídeo. Sem mais delongas, bora! Bom, no início do game, como rotação, ou melhor dizendo, com uma Angela, você tem algumas opções que você pode estar utilizando ao seu favor, né? Que é ajudar o jungle, o que vai permitir que ele faça o buff mais rápido. Você também pode ajudar o mid a limpar o wave dele de minion, ou você pode ajudar o Rota de Ouro, que é a opção pelo que eu optei. Aqui minha intenção não era realmente roubar a farm do Inco, eu não fui na direção dele, e sim intimidar ele. Como o In é um personagem muito fraco no início do jogo, minha intenção era um pouco atrasar ele e causar dano. Nesse momento ali eu consegui adquirir uma kill de vantagem, e o In não poderia muito fazer algo sem a ult. Então ali estamos em um momento tranquilo e muito bom do jogo, apesar deles terem pegado a gotinha, né? Bom, agora nessa parte do jogo eu deveria pensar em quem ajudar. E eu entrei um pouco no mato para pensar no que fazer, né? Eu iria para a Rota de Ouro antes, porém mudei de ideia. E ali eu fui tentar aproveitar e puxar uma kill para cima do Veil. A Angela, apesar de ser um suporte, no início do jogo ela tem uma capacidade de dano até que boa. Então sim, você pode agressivar um pouco, mas é claro, personagens como soldados possivelmente irão te matar. E então eu fui ajudar a Ruby. Eu não fui direto pra cima porque o Win poderia estar me esperando no mato. Eu não sabia o level dele até então. E também porque eu não queria me revelar pelos minions. Desde então eu tentei abrir um pouco a moita, né, com o meu ataque, verificar ali. E foi pra cima do Fredrin. E ele acabou sendo bem esperto com esse flash, já que no final do ataque deixa lento da Angela, a cordinha, né? Ela dá um stun. Então comecei a ajudar a Ruby nessa fight, né? Acabei tomando bastante dano, mas não me intimidei muito. Apenas recuei quando o In avançou pra cima de mim. E aí, apesar de não ser uma posição muito segura, eu imaginei que eles iriam fazer a turtle, então fui base. Aqui eu só tava esperando regenerar toda a minha vida pra ultar, né? Já que a Angela pode ultar de qualquer local do mapa, né? Acho que qualquer, né? Acho que na ult não deve conseguir, mas enfim. Então a gente foi aqui, a Ruby conseguiu uma kill e eu comecei a fazer a turtle, não necessariamente porque era realmente preciso o meu dano ali, e sim pra curar o Gatoka. Então acho que tentou a turtle, né? Mas falhou. A partir desse momento eu tentei me movimentar pelo mapa, dar um clear wave no mid, né? Limpando os minions dali. E foi ajudar o Gatoka a fazer esse primeiro, essa segunda gotinha, né? Eu acho, ou terceira. Não usei meus ataques pra tentar não acumular, né? O negócio. E ali eu fui planejar um invadezinho, mas quando eu vi que ninguém iria me acompanhar, eu recuei. Ali eu ainda tava muito preso no que fazer. Então comecei a olhar um pouquinho o mapa, pensando o que fazer e fui ajudar um pouco o Brod, né? Eu vi que não poderia fazer muita coisa ali, então eu optei por tentar ver se eu Xavier avançava um pouco. Quando eu vi que não, apenas recuei. Ali quando eu vi o In passando, eu fiz o dever de alertar o Brod para recuar, para que ele não morresse para o In. Ao menos era a intenção, né? Eu sabia que assim que o Brod fosse pego na ult ele acabaria sendo morto, porém para que eles não acabassem levando a torre ou só tirando o escudo dela, eu fiquei defendendo ali. Apesar de não estar dando muito dano ou fazendo muita coisa, minha intenção era só proteger a torre, não realmente fazer uma kill. Então assim que o Gatoka avançou eu fiquei totalmente despreocupado, afinal o In não tinha ult e o Xavier não tinha muito o que fazer contra o Gatoka ataca bastante. Então eu fui me movimentar pelo mapa para não ficar muito parado em um lugar só.
Eu acabei notando que a Ruby estava em um X1 contra o Frederic e eu decidi ajudar, não necessariamente para realmente que a Ruby necessitaria, e sim para evitar que ela saísse com pouca vida ou até mesmo que o Frederic conseguisse fugir. E é importante você lembrar de suporte, tentar pegar o mínimo de kills possíveis, tá? A não ser a kills que você vai fazer completamente sozinho. Se você puder dar kill para um aliado, dê essa kill. Eu acabei pegando algumas kills em torno da partida, porém não foram propositais. Nesse momento eu tava apenas ajudando a Aurora a acabar limpando a Wave. Quando eu vi que eles estavam fazendo a turtle, eu rapidamente fui tentar ajudar, né? Usei o camuflar apenas para tentar acelerar o Prod, para caso ele tentasse recuar. A Aurora acabou finalizando ali. E assim que eu vi que o Gotaka avançou no Veil, eu tentei ajudar, né? Eu poderia ter sim acabado atordoando esse Moscov e matando com a ajuda do meu time, porém não foi o caso. Eu tava tentando invadir o Red do time inimigo, mas como eu vi que ninguém iria me ajudar e o Win já tava pra EV, eu rapidamente recuei dali e fui me reposicionar no mapa. Pra não ficar muito parado, eu fui ajudar a Ruby lá, mas especificamente eu fui só dar uma voltinha no mapa, né? Se eu realmente quisesse só avançar de vez, eu teria ultado nela, porém não era necessário. Eu tentei arranjar alguma coisa contra o Cedrin, talvez fazer ele avançar ou algo do tipo, mas ele ficou só na dele, recuado, então eu decidi que não era muito bom ficar lá, tanto que o Brody acabou morrendo. Talvez se eu fosse ajudar ele, não teria morrido, então realmente foi um erro da partida ali, foi um gank, uma ajuda que eu dei que não foi muito útil. Eu aproveitei porque eu tava lá já pra curar a Aurora, porém acabei sendo pego no combo do Xavier. Eu tava muito desfocado na partida, muito confiante, então eu não pensei muito nesse momento, eu só tava despreocupado e tava ali. Então, assim que eu vi, é óbvio, eu voltei a andar pelo mapa, né? Eu tava localizando o que eu poderia fazer. Então, decidi eu dar uma ult na Ruby. Eu acredito sim que talvez a Ruby poderia ter morrido ali contra o Frederic. Então, por isso eu fui ajudar. Eu acho que a Ruby poderia muito bem ter deixado a kill pra mim, ao invés de avançar. Apesar que seria uma kill que veria para o suporte. É melhor do que morrer junto, né? Então eu vi que o Gatoka tava fazendo uma certa pressão e fui ajudar ele, né? Eu tentei usar o camuflar para ir mais rápido e auxiliar ele. Ali foi só uma pressãozinha que eu tava tentando colocar, nada demais, não era o que ia afetar muito o jogo, ao menos não por enquanto. E eu vi que tava rolando uma TF ali, né? Uma batalha de times, então fui tentar auxiliar. Esse ataque que eu acabei dando red era pra ter ido no Xavier, porém como ele tava no mato, o ataque acabou não pegando nele. De novo eu acabei pegando uma kill, mas essas pegadas de kill aí não são propositais, você realmente deve evitar isso de suporte o máximo possível. Como eu disse, ao menos que seja uma kill solo, que ou você pega ou ninguém pega, você deve evitar fazer kill de suporte. Lembrando que o suporte, rotações em geral, né, não são personagens que jogam sozinhos. A não ser uma rotação assassino, como uma Natália, por exemplo. Mas fora esse caso, os tanques, os suportes andam juntos. Eles tentam se movimentar para auxiliar alguém. Eles dão um suporte ou tancam para essa pessoa. Tanto que ali eu ultei na Aurora porque eu pressenti que poderiam juntar algumas pessoas nela pra tentar matá-la. A única situação que geralmente você pode ficar sozinho em suporte, se você quiser, é se você quiser defender uma torre. Nem pra clear o wave, mano. No máximo você dá um ataquezinho para ter certeza que só o wave vai levar, mas não fica ali limpando o wave não, mano. Evita. Eu até tentei ajudar a Ruby contra o In ali, né? Usei o camuflar novamente para ter um pouco mais de movimentação. Eu não senti que eles, a spawn da partida, estavam avançando muito, então eles iam ficar mais embaixo da torre. Talvez eu poderia ter pegado essa kill no win, porém eu morreria junto por conta do Moscov e seu stun, que é bastante.
O camuflar eu acabo gastando bastante vezes nessa partida de forma meio inútil, por assim dizer, mas é porque eu realmente não vi muita utilidade nele. Eles estavam jogando muito ecoado, então não tinha muito o que fazer. Eu ultei no Brod pra ter certeza que ele ia sair vivo dessa. Eu acho que talvez ele poderia ter morrido pro Fredrin, caso não fosse minha ajuda. E eu acabei ficando só curando o Brod e foi isso por enquanto. O Brod acabou usando a Regenerar ali. Eu fui tentar pegar um pouco de visão e ver o que o Brod iria tentar fazer. Assim que eu vi que a Ruby estava tentando avançar, eu fui tentar auxiliar ela, mas eu não tinha move speed suficiente. Até que foi bom esse vingança do Fredrin, mas não faz muita diferença. O objetivo ali não foi dar um predict na ult do Xavier, apesar de que acabou sendo. E sim foi desviar de uma possível ult que o Fredrin poderia soltar, né? Pra evitar dele curar o máximo de vida possível. Assim que eu vi que o Gatoka tava ali tentando solar todo mundo, eu fui auxiliar, né? Aproveitando que a ult da Angela você pode pegar de qualquer lugar. Bom, ali eu tava mais dando uma volta pelo mapa, né? Vendo o que fazer, dei uma curinha de leves na Ruby. Mas não tinha muito o que eu fazer nesse momento. Se eu não me engano, eu fui pra Gold Lane pra dar uma limpada lá. Assim que eu vi que tava sofrendo pressão, né? Mas é isso que eu falei, né? Não foi muito pra limpar o wave. Ali eu acabei batendo na parede, bobo. Eu achei que daria tempo de eu passar, mas acabou não dando. E ali eu fiquei mais na defesa, né? Eu foquei no bichinho primeiro. Porque eu não sei se é realmente algo do jogo, eu tô percebendo errado, mas ao menos o cavaleiro, ele te ignora quando ele vê a torre. Ele passa reto por você e vai nela. Ali minha intenção era mais defender, eu não tava realmente tentando tirar uma kill do Fredrin. Então assim que eu vi que o Brod ia limpar o wave dele, eu apenas me retirei dali o mais rápido possível. Novamente eu voltei a me movimentar pelo mapa, né? Usei o Camuflor no Brod, esse Camuflor não foi muito agressivo, foi apenas para dar uma movimentação a mais. Novamente eu acho que o Camuflor eu tô usando mais realmente para movimentar. Eu acabei morrendo ali porque eu não achei que o meu aliado iria morrer tão cedo. Foi realmente um erro meu, que eu acabei calculando mal, né? Eu achei que ele ia durar, então eu poderia curar ele, mas acabou não sendo o caso. Bom, de volta ao jogo, assim que eu vi, eu comecei a sair da minha base, né? Eu vi que o Fredinho tava tentando outro avanço, então obviamente eu fui defender, afinal, se não fosse eu, provavelmente ninguém iria, ao menos não há tempo. E eu comecei a tancar aquela wave, né, limpar. O Fredinho tentou destruir a torre, porém a Ruby prendeu ele com muito stun. Eu também usei em sequência, então a gente acabou prendendo o Fredrin na torre. Infelizmente eu acabei pegando a kill de novo, mas realmente suporte tenta evitar pegar a kill com um ataque consecutivo da Angela que não para, isso acaba se tornando um pouco mais difícil. Mas com Ashes, por exemplo, fica tranquilo, você provavelmente não vai pegar tanto. Eu fui auxiliar a Aurora, acabou não dando muito certo. Ali eu tentei usar o avançar para pegar o Veil, mas eu não entendi porque ele correu tão rápido assim. Mais rápido até que o meu avançar. Eu parei um pouco para olhar o mapa, né? Ver o que eu iria fazer na partida. Eu aproveitei para limpar o wave, já que tava sofrendo uma pressão, não, né? Só virei a coisa. Tentei acelerar esse processo ali, limpando um pouquinho a wave. Apesar de não ser muito recomendado, foi só pra tentar colocar essa pressão e não ficar muito parado, né? Eu comecei, enquanto eu andava ali, eu já tava mirando a ult na Ruby, né? Vendo se iria avançar. E assim que eu vi que avançaram nela, eu ultei. E a gente conseguiu fazer essa play, né? Eu acho que não foi necessariamente graças a mim, mas é sempre bom uma ult de Angela. O Win acabou cancelando minha ult com a ult dele, porque ele meio que remove, né? Só pode estar o Win e a pessoa que ele puxou lá, e mais ninguém. Assim que eu vi, eu comecei a avançar, né? De suporte, você nunca pode ficar parado tentando, sei lá, limpar uma wave ou crescer. Afinal, seu objetivo é fazer seus aliados crescerem, ficarem mais fortes. Tanto que ali eu acabei lutando, né? Acabaram matando o meu aliado e o Win me puxou pra ult, mas eu usei o avançar assim que eu vi que ele lutou em mim e me reposicionei pra longe. A Ruby com o stun bastante conseguiu puxar o Win e o Brod acabou finalizando. Eu voltei pra base sem muitos problemas pra regenerar minha vida. Talvez eu pudesse ficar lá sem precisar regenerar.
Então eu voltei a me movimentar novamente pelo mapa. Eu comecei a localizar o que eu poderia fazer na partida e eu iria limpar aquela wave lá só pra botar uma pressão. Mas assim que eu vi o que tava rolando ali, né, o 2v1, eu fui ajudar. Só que a gente acabou tomando essa ult do Xavier, felizmente não alcançou o Brod. E agora sim eu fui colocar a pressão na wave. O objetivo dali não é realmente upar ou algo do tipo, até porque eu tava level 15, apesar que eu acho que eu não tava com todos os itens. E sim, o real objetivo era fazer os minions colocar a pressão por mim, né? Eles avançarem. Tanto que assim que eu fiz uma certa pressãozinha ali, eu me retirei para ajudar meu time. Então eu tava começando a me movimentar, né, pelo mapa, localizar o que eu poderia fazer. Eu não me preocupei muito com o Brod no momento, apesar do X1, até porque eu pensei que ele conseguiria lá de boa, por causa que o Lord tava vindo também. E ele realmente conseguiu, né? Então eu fui lá, auxiliei um pouco a Ruby, dando stun no Xavier. Infelizmente eu cometi um erro ali, né? Eu deveria ter ajudado a Ruby. Por causa do meu avançar, eu tava despreocupado com o Win. Eu sentia que ele não iria conseguir me pegar. O Win não era tão habilidoso assim. Então eu tava realmente bem relaxadinho. Ali eu parei um pouco pra farmar. Acho que eu não tava muito bem na hora, não tava pensando muito bem. Nem fazia sentido, eu deveria ter ultado no Gotaka pra ajudar ele na play, né? Vacilei. Então eu comecei a avançar, acompanhado do Brod, e preparei uma ult da Aurora por conta da vida dela. Curei bastante ela e por isso ela acabou não sofrendo muitos danos. Se não fosse minha cura e a ult do Xavier tivesse acertado a Aurora, acabaria por morrer. Então realmente a cura da Angela é bem importante. A Angela é realmente um ótimo suporte. Acabou rolando essa TF, né, e a Ruby infelizmente acabou morrendo. Se eu tivesse auxiliado ela, não teria morrido. E eu vi que o Brod tava com pouca vida e pra não necessitar voltar pra base, eu comecei a curar ele. Pra ele não perder esse tempo, né, tendo que ir pra base e voltar. Se ele tivesse de TP com uma Ruby, claro, não seria um problema, seria de boa, ele poderia se movimentar assim que voltasse pra base. E eu continuei auxiliando ali, né, ele curando vida, atacando os monstros, então ele acabou por curar toda a vida. Ali eu voltei a movimentar novamente. Eu tava com uma certa ideia ali de colocar pressão no In na hora. Porém, eu acabei avançando, né? Eu tava realmente bem despreocupado com o In mesmo. Tanto que você vê que, tipo, até ele tá correndo de mim, né? O Gotaka acabou avançando neles, porém não foi perto o suficiente. Então liguei o Camuflar com o Avançar e dando uma velocidade absurda. Então eu fiquei pensando ali um pouco, olhando o mapa, olhando onde eu poderia ultar. Se eu não me engano eu tentei ultar no Gatoka porque ele acabou morrendo, que anulou minha ult. Assim que eu vi que estavam tentando colocar pressão na Aurora, eu fui ajudar ela. Eu acabei dando esses ataquezinhos, né, mas minha intenção no momento não foi realmente o backkill novamente. Por isso que eu demorei pra usar aquele ataque, eu só usei quando eu vi que o Fedrin não tava pra morrer. E eu acho que se eu tivesse usado antes, possivelmente a gente teria matado, né. Mas acaba não tendo muito problema, a Aurora de qualquer jeito conseguiu uma kill ali no Veil. E a gente fez essa pressão na torre, né. A gente conseguiu dar um dano lá, mas não foi grandes coisas, a Aurora acabou por levar. E eu rapidamente me localizei para ajudar meu time, né? Eu iria ajudar a Ruby, porém o Win puxou ela pra ult. Nesse momento não tinha muito o que fazer, né? O Gatoka poderia avançar direto no Lorde, possivelmente, mas a gente ficou mais na nossa mesmo. A gente recebeu bastante dano, então optou por recuar. Eu poderia até que ter auxiliado o Brod, mas não faria diferença na hora. Eu fiquei curando a Aurora ali, já que ela tava com bastante vida, quer dizer, bastante pouca vida, né? E não queria ir pra base. Então eu comecei a ajudar ela. Nesse momento da partida, os times ainda estavam meio que decidindo se iam avançar, se não iam. E o Moscov optou por avançar, né? Não foi uma opção muito inteligente da parte dele, já que ele não só fez esse rush aí, ele avançou até o final, né? Que foi bem prudente, até porque poderia juntar gente nele. O Moscov teve que assumir as consequências por suas ações, né?
acabou juntando 3 nele, apesar que eu acho que a Ruby já era bastante. Infelizmente acabei pegando a kill, né, sem querer. E o Gatoka foi avançar. Eu tentei auxiliar ele ali, mas não tinha muito o que fazer. Assim que eu vi que ele sobreviveu, eu tentei ultar nele, mas não deu tempo. Eu não tinha notado o Imortal, se eu tivesse notado antes eu teria ultado na hora. Apesar que durante o efeito do Imortal é impossível você ultar na pessoa de Ângela. O efeito do Imortal que eu digo enquanto ele tá vendo, porque depois que vê já dá pra ultar. A esse ponto da partida o jogo já tava quase que ganho. A única coisa que poderiam fazer eles virar o win, conseguir matar eu e o Brod, né? Apesar de ser difícil, era possível. Mas não tinha muito o que eles fazerem, né? A esse ponto. O win teria que fazer algum milagre junto do Moscov. Eu parei um pouco pra analisar o mapa no replay, né? Acabei me perdendo um pouco ali. Mas não tem problema não. Então, voltando para programação normal, né? A gente conseguiu matar o Moscov, foi atrás do Vale, conseguiu essa kill e conseguiu a kill pra cima do In. Eu tentei um pouco ali atrás do Xavier, mas ele acabou correndo bastante, até da Aurora principalmente. E eu tentei fazer eles avançarem pro Lorde, porque o Xavier não ia fazer muita coisa, né? E, tipo, o time deles em geral tava bem fraco. Eu ultei na Aurora um pouquinho atrasado. E nem prezou do Lorde, né? A gente acabou ganhando mesmo assim. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.